Bom dia, quarto ano. Hoje estamos iniciando mais uma semana, né? Hoje, segunda-feira, dia 1º de junho. Então, hoje nós teremos aula de matemática e história. Nós teremos um conteúdo novo em matemática, então vamos estar assim bem atentos, né? Prestando bastante atenção, ok? Vamos abrir a nossa apostila de matemática na página 50. Nós iremos fazer página 50 a 52, até o exercício, deixa eu confirmar aqui para vocês, até o exercício 11 da página 52, certo? Então, vamos lá. Deixem aberto aí a apostila e antes da gente iniciar os exercícios na apostila de matemática, eu vou passar aqui, eu vou dividir com vocês aqui o quadro, aqui no monitor, e eu vou mostrar para vocês, né, uma explicação sobre o conteúdo que nós iremos começar hoje em matemática, tá? Então, o nosso conteúdo é sobre fração. Então, primeiro nós vamos ver o que é fração, como que eu simbolizo a fração e como que são os termos, os nomes dos termos de uma fração e como se faz a leitura de uma fração. Então, eu vou passar aqui para vocês, ok? Então, vamos lá. Eu vou dividir aí um pouquinho a tela com vocês. Então, tá aí, pessoal. Olha só. Fração. Então, primeiramente, o que é fração? Fração é considerada a parte de um inteiro que foi dividido em partes exatamente iguais. As frações são escritas na forma de números e na forma de desenhos. Observe alguns exemplos. Então, aqui eu tenho 3 frações. Elas estão representadas em números e estão representadas em desenhos. Então, vamos lá. Eu disse que uma fração é quando eu pego um inteiro e eu divido em partes iguais, certo? Aqui, vamos imaginar uma barrinha de chocolate. Faz de conta que é uma barrinha de chocolate, certo? Então, eu tenho uma barra inteira e conforme eu vou comendo, né, as partes lá do tablete de chocolate, então, eu vou o quê? É uma fração. Uma parte do inteiro, 2 partes do inteiro. Só que é sobre esse inteiro que nós vamos ver os nomes, como que recebem os nomes das frações. Então, quando vocês ouvirem falar no termo fração, é relativo a isso. Significa que o inteiro foi dividido em partes iguais. Então, quando eu digo partes iguais, não existe uma parte maior e outra parte menor, tá? É a mesma coisa quando a gente trabalha em matemática sobre metade. Metade é quando eu divido ao meio, né? Eu não tenho meia metade. Eu tenho uma metade que são partes iguais, são 2 partes iguais. Então, assim é a nossa fração. De acordo com o número que ela foi dividida, o inteiro está dividido, e as partes que foram tomadas, que foram utilizadas, então a gente vai ver como que a gente representa essa fração e como se faz a leitura dela, ok? Então, aqui eu tenho uma fração. Ó, eu tenho um inteiro. Esse inteiro tem quantas partes? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse inteiro foi dividido em 6 partes iguais. E quantas partes foram utilizadas? Apenas uma. E aí, então, ficou aqui o número, a representação da fração. 1 sobre 6. Que na fração a gente lê 1/6, tá? Então, 1/6. O que é 1/6? Quer dizer que de 6 partes foram utilizadas apenas uma. Aqui eu tenho outra fração. Essa fração está dividida em 9 partes iguais. E dessas 9 partes foram utilizadas apenas 6. E aqui a representação. Então, eu tenho o desenho e a representação. Eu leio, então, 6/9. E aqui eu também tenho uma fração. Ah, mas ela está diferente, está como em formato de pizza. Não tem problema, mas ela está dividida em partes totalmente iguais. E quantas partes ela está dividida? Em 4 partes. E apenas uma parte foi utilizada.
Então, eu leio 1/4, ok? Agora vamos ver, então, a nomenclatura dos termos da fração. Acho que vocês conseguiram observar aí que esse número que está embaixo representa a quantidade que o meu inteiro foi dividido. E a parte que está em cima representa quantas partes eu utilizei desse inteiro, ok? Então, olha só, na fração, a parte de cima é chamada de numerador e indica quantas partes do inteiro foram utilizadas. A parte de baixo é chamada de denominador e indica a quantidade máxima de partes em que fora dividido o inteiro. Aqui eu coloquei um exemplo. Então, eu coloquei aqui, ó, 2/5, que a gente lê 2/5. Então, o número de cima se chama numerador e o número de baixo, denominador. Então, vamos voltar lá na fração que a gente observou agora. Então, meu numerador aqui é 1 e meu denominador é 6. Numerador 6, denominador 9. Numerador 1, denominador 4. Então, o que é o numerador? É a quantidade que você utilizou desse inteiro. E o denominador é a quantidade de partes que esse inteiro foi dividido. Ok? Então, vamos continuar. Aí, nós vamos lá para a leitura das frações. Então, vamos lá. Olha só. Observe a leitura e a representação das seguintes frações. Então, eu tenho lá um inteiro dividido em duas partes e eu utilizei apenas uma parte. 1/2. Eu vou ler 1/2. 1/2 sempre vai representar a metade, tá? Então, todas as vezes que a fração estiver 1/2, significa que foi tomada, que foi utilizada a metade desse inteiro. Depois, eu tenho lá 3 partes e apenas uma foi utilizada. 1/3. Eu leio 1/3. Olha só, pessoal, tem uma regrinha aqui nas frações, por isso que vocês devem estar bem atentos, né? Na leitura da fração, o número de cima, que é o nosso numerador, a gente vai ler normal, como se fossem os números cardinais. Lá na matemática nós temos os números cardinais e os números ordinais. Números cardinais são os números que a gente aprende normal, a leitura normal. 1, 2, 3. Então, eu vou ler sempre o número que está lá. Isso no numerador, que é o número que fica em cima da fração, certo? Então, eu sempre vou ler. Se for 1, é 1. Se for 2, é 2. Se for 3, é 3, ok? Já no número de baixo, é aonde vai entrar as regrinhas, tá? O único que foge aqui da regra é justamente esse, 1/2 e 1/3, tá? Então, eu tenho que gravar bem isso daqui. Quando eu divido em duas partes e tomo uma, é 1/2, tá? E quando eu divido em 3 partes e utilizo apenas uma, é 1/3. Por que esse é fora da regrinha? Ele foge da regrinha. Porque a partir do 4, quando eu tiver 4 lá no denominador, quando eu tiver 5, a gente vai ler no número ordinal. Números ordinais são aqueles que indicam a ordem, né? Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro. Então, por que o 2 e o 3 fugiu? Porque senão, se eu fosse seguir a regra, seria 1 segundo, 1 terceiro, e não é. É 1/2 e 1/3. Aí, a partir do 4, eu leio o número ordinal. Então, o numerador, que é o número de cima, eu leio normal, o número normal. Eu falo o nome dele normal, certo? Na leitura. E o número de baixo, que é o denominador, eu vou ler sempre ordinal, em ordem. Então, lá. Aqui eu tenho 1/4, 1/5. Então, vocês estão percebendo que eu estou lendo o de cima normal e o de baixo ordinal, números ordinais, como se fossem números ordinais. 2/6. Então, o que representa 2/6? Está mostrando aqui, ó.
O inteiro foi dividido em 6 partes e eu utilizei apenas 2 partes. Depois o próximo, 2 nonos. Depois, olha lá, 5 sétimos, 3 décimos, 4 oitavos. Agora vem outra regrinha. Então, até 10 a gente leu décimo, certo? Todas as vezes que a minha fração tiver embaixo, no denominador, que é o nosso número de baixo, tiver o número 10, o número 100 ou 1000, a fração deve ser escrita utilizando décimos, centésimos e milésimos, tá? Então, eu disse que o 2 e o 3 fogem da regrinha quando eles estão no denominador, e eu sempre vou ler 1/2 e 1/3. A partir de 4, quando estiver no denominador, eu vou ler como se fossem números ordinais, em ordem, tá? O de cima normal e o de baixo como se fossem números ordinais. E quando tiver 10, 100 ou 1000 embaixo no denominador, eu também vou ler décimo, centésimo e milésimo, ok? Então tá lá, 4 décimos, 4 centésimos e 4 milésimos. Agora que vem a terceira regrinha. Quando passa do 10, isso no denominador, tá? Por quê? Porque o numerador eu leio normal, o número normal. Nas situações em que o denominador é maior que 10, escrevemos a palavra avós. Então, olha aqui, ó. Essa palavrinha não é avós, hein? Deixa eu grifar aqui para vocês. Espera aí um pouquinho. Só um pouquinho. Aqui, ó. Avós. Grifei aí para vocês, tá? Não é avós, é avós. Junto ao nome da fração. Então, agora, a partir do 10, se tiver o 11, se tiver o 12, se tiver o 13, se tiver 20, se tiver 30, 40, 55. Então, a partir do 10, né? A partir do 11, na verdade, porque o 10 é décimo. Então, a gente vai ler normal os dois números, numerador e denominador, e vai acrescentar a palavrinha avós. Então, olha lá, ó. Então, vai ficar 2, 13 avos. Então, eu não leio mais o número de baixo como número ordinal, porque se fosse em ordem, seria 13º, né? A gente iria ler 2, 13º. Não. Então, a partir do 11, a gente já começa. A gente lê normal o numerador, o denominador também, a gente lê normal, tá? Os números, que são os cardinais, e a gente vai acrescentar a palavrinha avos. Então, eu tenho lá 2, 13 avos, 5, 19 avos, 12, 20 avos. Depois, esse é o último exemplo, né? 12, 20 avos. Mas eu tenho mais uma coisa. Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu pôr aqui, aqui. Olha só. Faz de conta que a minha fração olha só. Faz de conta que a minha fração, aqui tá longe um pouquinho, mas vocês vão entender, tá? Faz de conta que a minha fração está assim. 8 sobre 8. Ah, professora, como que eu leio? Agora vamos ver. Como que eu leio a fração quando o numerador e o denominador são iguais? Eu não vou ler 8 oitavos, tá? Não vou. Então, todas as vezes que o meu numerador e o meu denominador estiverem iguais, o mesmo número, eu simplesmente leio 1 inteiro. Por que 1 inteiro? Porque eu disse que o número de baixo, o denominador, é o número de partes que o inteiro foi dividido.
E o numerador, que é o número de cima, é o número de partes que eu utilizei. Então, se eu fosse representar essa fração, eu desenharia aqui e dividiria em 8 partes iguais. E dessas 8 partes iguais, eu pintaria 8 partes, porque ele é dividido em 8 partes e eu utilizei 8 partes. Então, por isso se chama um inteiro. Quer dizer, eu usei o inteiro completo. Então, eu não vou fazer a leitura de... Deixa eu marcar aqui para vocês verem. Eu não vou fazer a leitura de 8 oitavos. Vai ser um inteiro. Deixa eu apagar aqui. E aí vai ficar assim. Então, a leitura um inteiro. Se tiver 10 sobre 10, um inteiro. Ah, e é 7 sobre 7, um inteiro. Combinado? Então, agora vamos voltar. Deixa a professora voltar aí com vocês. Aí. E vamos, então, lá na nossa página 50 de matemática. Exercício 6. A partir do exercício 6, ok? Então, vamos lá. Escreva abaixo a fração de cada retângulo que está pintada. Então, olha só, letra A. Eu tenho lá a fração, o inteiro foi dividido em quantas partes? Foi dividido em 8 partes. E quantas partes foi pintada? E agora? Foi pintado quantas? 4. Então, vai ser o quê? 4 oitavos, ok? Depois, a segunda fração. Tá lá, dividido em quantas partes? 8. Quantas partes foram pintadas? Também 4. Então, 4 oitavos, ok? E a letra C? Nossa, professora, a mesma coisa. Tá dividida em 8 partes e foi pintada quantas? 4 oitavos. Então, vocês vão anotar aí, 4 oitavos. Então, vamos lá. Você escreveu a mesma fração do retângulo em todos os itens, certo? Certo, nós colocamos 4 oitavos na letra A, na letra B e na letra C. Será que dá para pintar essa mesma fração de outro modo? Então, agora vocês vão pintar de outro modo. Como de outro modo? Vocês vão escolher uma forma diferente de pintar. Olha lá, na letra A foi em linha reta. Na letra B já foi em 2 colunas. E na letra C foi alternado. Então, vocês têm aí 2 figuras na letra D. E vocês vão pintar de forma diferente daquelas. Mas vocês vão ter que pintar apenas 4 quadradinhos, tá? Por quê? Porque eu estou representando 4 oitavos, que seria a metade dessa fração. Desse inteiro, na verdade. Se tem 8 partes, eu pintei 4, eu pintei a metade dela. Então, vocês vão pintar de forma diferente, apenas 4 partes, ok? Então, caprichem. 7. Pinte 1/4 de cada uma das figuras. Então, as figuras aí da letra A, da letra B, da letra C e da letra D, elas foram divididas em quantas partes? 4. E aqui é para pintar apenas 1/4. Se é para pintar 1/4, lembra? Numerador, o número de cima, indica a quantidade que a gente vai utilizar. Então, eu vou pintar uma parte. Então, vocês vão pintar uma parte lá no círculo da letra A, uma parte nos retângulos da letra B, depois uma parte nos triângulos que tem na letra C e uma parte nos quadradinhos que tem na letra D. Apenas um de cada figura, ok? Flávia comprou uma barra de chocolate e vai comer 1/4 dela em cada dia. Então, se ela vai comer 1/4, significa que ela vai comer um pedaço. Então, de 4 pedaços que tem lá na barra de chocolate, ela vai comer um pedaço por dia. Se ela vai comer um pedaço por dia, quantos dias ela vai levar para comer a barra toda? 4, certo? Ela vai comer um, depois mais um, depois mais um e depois mais um. Então, ela levará 4 dias para comer essa barra de chocolate. Vamos lá.
Exercício 9. Tá lá. A mãe da Tereza tá pedindo: Tereza, dê a metade para o José. E ela tá lá com uma barra de chocolate também. Ela abriu a barra e olha lá quantas partes tem nessa barra, quantos pedaços tem de chocolate nessa barra. Nós temos 10, né? Olha lá, 5 mais 5, 10. Se a mãe dela pediu para dar a metade para o José, a metade de 10 é 5. Olha no terceiro quadrinho, quantos pedaços ela deu? Ela deu 5? Não. Então, ela deu a metade da barra para ele? Não. Então, marque a afirmativa correta. Ela deu um meio? Ela deu metade da barra para José? Não. Ela ficou com mais de meia barra para ela? Sim. Por que ela ficou com mais? Porque tinha 10 pedaços nessa barra. Ela deu 4 para o José. Então, sobrou 6 para ela. Então, ela ficou com mais de meia, que é um meio aí, né? Então, lembra que eu falei que quando eu tenho a fração um meio é sempre metade? Então, ela ficou com mais de meia barra. E ela deu mais de meia barra para ele? Não. Então, a alternativa vai ser o segundo quadradinho aí que nós vamos assinalar. Então, ela ficou com mais de meia barra, né? Então, vamos lá. Como será que fica a fração se a gente repartir algo em 3 partes iguais e considerar apenas uma delas? E se eu repartir em 5 partes iguais e considerar uma delas? Então, nós vamos escrever aí no exercício 10. Então, na primeira opção, se eu repartir em 3 partes iguais e considerar apenas uma, quer dizer, utilizar apenas uma, eu vou ficar com 1/3 da fração. E se eu repartir em 5 partes e considerar uma delas, utilizar apenas uma delas, eu vou ficar com 1/5. Então, é isso que vocês vão escrever. Se repartir em 3 partes e tomar uma, ficaremos com 1/3. E se repartirmos em 5 partes e considerarmos uma parte, ficaremos com 1/5 da fração. Ok? E aí embaixo está explicando sobre isso. Então, quando repartimos algo em 3 partes iguais e consideramos uma delas, escrevemos 1/3 e lemos 1/3, 1/3. Do mesmo modo, se a divisão for em 5 partes iguais, escrevemos 1/5 e lemos 1/5, ok? Agora vamos para o nosso último exercício, página 52. Exercício 11, ok? Tá bem fácil aí, pessoal. Olha só, em cada item, pinte a fração indicada. Então, na letra A, tá pedindo lá 1/5. Então, eu tenho lá, lembra? Numerador, que é o número de cima, indica a quantidade que eu devo pintar. Denominador, que é o número de baixo, indica a quantidade em que esse inteiro foi dividido, em quantas partes iguais. Então, lá está 1/5. 1/5 significa que esse meu inteiro está dividido em 5 partes. Então, eu vou pintar apenas uma. Letra B, a mesma coisa, 1/2. Ah, professora, peraí. Eu vou pintar, eu tenho 4 bombons lá na letra B. Se eu tenho que pintar a quantidade que está em cima, lembra? Né? Mas e agora? Eu vou pintar apenas um bombom? Não, porque eu não tenho só 2 bombons ali. O que significa 1/2? Lembra lá no início da aula, a professora explicou? Todas as vezes que vocês ouvirem, que vocês virem a fração 1/2, significa que você vai pintar metade. Então, se eu tenho lá 4 bombons, né? Eu vou pintar a metade, que vai ser 2, ok? Letra C, 1/3, eu vou pintar 1. De 3 bombons, eu vou pintar 1. Letra D, também 1/3. De 3 triângulos, eu vou pintar 1. E, 1/4. De 4 bombons, eu vou pintar 1.
Letra F, 1/5. De 5 bombons, eu vou pintar apenas 1. Letra G, de novo, olha lá a fração 1/2. Então, eu vou pintar quantos aí? Aqui tá diferente. Aqui eu tenho 2 e eu tenho que pintar a metade, que vai ser 1. E a letra H, 1/4. Então, dos 4 bombons, eu vou pintar apenas 1. Isso mesmo. Então, pessoal, prestem bastante atenção, caprichem na tarefinha de matemática, ok? E agora, então, nós vamos para a nossa aula de história.